Então, vou começar aqui voltando à nossa aula de desenvolvimento, introdução à programação, tá? Eu quero apresentar para vocês a linguagem que a gente vai utilizar. Na primeira aula eu falei um pouco sobre o que é algoritmo, né? E falei sobre as regras que a gente tem que seguir para criar um algoritmo, tá? Então, assim, o que é uma linguagem de programação? A linguagem de programação é uma forma que nós temos para agrupar esses comandos e conseguirmos desenvolver algoritmos. Tá? Então ele tem as regras próprias, cada linguagem tem sua regra, mas as regras básicas são basicamente as mesmas. Tá? Então assim, a gente vai utilizar uma linguagem chamada Java, okay? Provavelmente você já deve ter ouvido falar. Tá? E por que eu estou escolhendo Java? Né? Java ela é uma linguagem que ela é muito conhecida, embora outras linguagens tenham surgido com força ultimamente. Eu vou utilizar o Java porque ela é mais tranquila de aprender, certo? Pelo menos eu acho. E como ela tem um pouquinho mais de restrições, fica melhor para você entender o que é um erro, por que um erro ocorre. Porque linguagens como JavaScript ela não tem tanta restrição, então o erro ocorre e você acaba não sabendo o porquê, tá? Certo? E Java nos dá essa facilidade. Tá? Essa plataforma que eu estou usando aqui, ela é o Online GDB. Tá? Por que eu estou utilizando ela e não utilizando, fazendo todo o processo de programação? Porque eu não quero perder tempo falando sobre IDE, porque às vezes as pessoas não conseguem programar porque não conseguem configurar uma IDE, configurar um compilador e essas coisas. Tá? Eu vou explicar direitinho o que são essas coisas. Tá? Então eu vou utilizar o online GDB porque aqui já está pronto. Então o que eu quero é ensinar a programar, não quero ensinar a configurar. Configurar a pessoa vê depois. Tá? Eu quero que você tenha esse primeiro contato com programação de forma mais simples, o mais simples possível. Então para você utilizar é só colocar lá no seu navegador online gdb.com. Tá? E aqui você escolhe a linguagem que você quer. Aqui tem várias linguagens que você pode utilizar, certo? Você tem aqui o C, C++, o Java, o Python, o PHP. Eu poderia estar ensinando em qualquer uma dessas linguagens. Tá? Algumas eu domino mais, outras eu domino menos. Como, por exemplo, eu domino Java muito bem e JavaScript também. JavaScript é o que está na moda hoje. Tá? Mas eu não quero usar JavaScript, certo? Eu quero usar o Java. Ah, mas eu queria aprender JavaScript, professor. Eu queria aprender C, eu queria aprender Pascal, eu queria aprender Fortran, né? Mas assim, a linguagem em si, ela não é tão importante nesse aprendizado inicial, ok? O que é mais importante é você compreender o passo a passo de construção. Tanto Java, quanto C, quanto PHP, quanto JavaScript, tá? Quanto Pascal. São linguagens que seguem basicamente as mesmas regras, só que com formas diferentes de escrever código, certo? JavaScript, C e Java, elas têm basicamente a mesma forma, o mesmo sintaxe, né? Que é utilizar essas chaves, que é utilizar certos nomes, tá? Então, como elas têm as mesmas características, mudando algumas coisas, é claro, muitas coisas, é claro, mas a ideia que eu quero aqui é que você entenda o processo de construção do sistema e não se apegar a código ou a linguagem, porque ainda hoje a gente tem muitas pessoas que brigam dizendo que uma linguagem é melhor do que a outra. Por exemplo, tem pessoas que amam Python de coração e acham melhor do que tudo no mundo. Eu concordo que existe essa briga, que assim é saudável as pessoas defenderem a linguagem que ela programa, mas para mim o que importa nesse início é que você entenda como construir e entenda quais as vantagens de cada linguagem, certo? Para que você possa utilizar o melhor, mais eficientemente a linguagem que você está utilizando, ok? Então assim, eu vou utilizar Java, certo? Não é complicado você migrar de uma linguagem para outra. Eu, por exemplo, aprendi com Pascal. Tá? Pascal já é uma linguagem bem antiga. E hoje não vejo o porquê dessa briga, porque eu aprendi com Pascal, foi fácil migrar para C, foi fácil migrar para Java, foi fácil migrar para JavaScript e assim por diante. Tá? Assim como é fácil migrar para Python e qualquer outra linguagem. Okay? Então, aqui a gente tem uma estrutura básica de um programa. Não me pergunte o que essas coisas são, e na verdade você pode até me perguntar, mas eu não vou lhe dizer.
A única coisa que você precisa saber, por enquanto, é que para você criar um programa, você precisa ter essas coisas aqui, certo? E o seu código que você vai escrever vai ficar aqui dentro desse public static void main, string args. As coisas elas têm que estar exatamente nesse formato. A única coisa que não precisa estar exatamente nessa ordem são esses colchetes aqui, tá? Você pode colocar tanto aqui quanto aqui. Então deixa do jeito que está, deixa do jeito que o online GDB te dá, certo? Então assim, aqui a gente tem um código, então como você está vendo a gente tem essa instrução aqui system.out.println e aqui dentro um hello world entre aspas, certo? Então isso aqui é uma instrução, certo? Tudo isso aqui são instruções, tá? Mas essa aqui é uma instrução que a gente vai utilizar muito. Essa aqui é uma instrução de saída. Isso significa que quando eu executar o código, ele vai escrever essa mensagem aqui na saída que vai aparecer aqui embaixo. Ó. Então eu vou executar, ele vai compilar. Eu vou explicar um pouco sobre o que é compilação. Tá? E aí ele escreveu a palavra Hello World. Então aqui, por exemplo, eu vou falar assim, ó, botar assim, ó, Hello World cambada. Tá? E aí vou colocar aqui esse símbolo aí que eu não esqueci, uma exclamação. E aí ele vai lá compilar e aí ele coloca, tá? Então assim, essa ferramenta ela nos ajuda porque você não precisa estar compilando na mão, abrindo um terminal, fazer a compilação e depois mandar executar, certo? Ele já faz isso tudo pra gente, tá? Então é muito mais fácil porque eu não quero que a gente se prenda na tecnologia, eu quero que a gente se prenda na forma de codificar, ok? Então assim, antes de eu continuar com a programação em si, deixa eu falar um pouco sobre o que é uma linguagem compilada, o que é uma compilação e o que é uma interpretação. Tá? O que é uma compilação? Isso aqui é uma linguagem, Java é uma linguagem de alto nível, ou seja, ela tem palavras que a gente que são palavras entendíveis, que a gente consegue compreender, certo? Então assim, isso aqui, esse código que você escreve, existe um programa que transforma esse código em linguagem de máquina. Aqui se a gente for olhar, tem uma linguagem chamada Assembly, certo? Então essa linguagem Assembly, deixa eu ver se ele muda. Deixa eu só vou recarregar a página aqui, tá? Para ver se ele me dá. Bom, essa é a linguagem Assembly, tá? Essa linguagem Assembly ela é mais próxima da linguagem de máquina. Isso aqui vai ser tudo transformado em bits para ser executado e o processador entender esses bits, tá? Então isso aqui é outra forma de programar. Então o que acontece é o seguinte: o compilador, não o compilador Java, é mais ou menos como acontece. Depois eu explico direitinho como é o processo da compilação Java, tá? Então a ideia é que o compilador Java ele vai transformar esse código aqui em um código parecido com este aqui, certo? Que é o assembly, que ele vai transformar em código assembler, que vai ser executado diretamente pelo processador. Então a ideia é que o que é que o código faz, o que é que o compilador faz? Ele transforma a linguagem que você escreve, que é de alto nível, que é uma coisa que você entende, para uma linguagem de máquina, certo? E aí é onde gera aqueles arquivos .exe que são executados, tá? É claro que o Java ele não faz isso, o Java ele tem um outro caminho, certo? Que ele transforma em uma linguagem do meio, que a gente chama de bytecode, tá? E esse bytecode é interpretado pela máquina virtual Java. Agora está um pouco confuso, mas com o tempo eu vou tentar explicar melhor essa ideia, certo? Mas isso é o que o compilador faz. Ele transforma dessa linguagem de alto nível para uma linguagem de mais baixo nível que vai ser facilmente interpretada pelo compilador ou pelo computador, tá? A linguagem interpretada, como JavaScript, deixa eu botar aqui. Aqui eu não tenho JavaScript, aqui eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho só JavaScript. Não, não tem. Então assim, deixa eu botar assim. Script. Não se apeguem tentem entender o que eu estou escrevendo não, tá? Eu só estou colocando aqui só para demonstrar. Então eu vou botar assim, ó, alert. Aqui, alert. Tá? Então o que é que acontece? Aqui, esse código aqui, ele não é compilado, ou seja, ele não é transformado em linguagem de máquina. Existe um interpretador que lê linha a linha e faz o que está sendo dito. Então ele vai ler isso, vai ler isso, vai ler isso, vai ler isso. Quando ele chegar aqui, ele vai dar o comando que eu quero. E aí ele vai lendo, certo? Qual a diferença prática na programação? Basicamente nenhuma. A única diferença é que nesse camada aqui, se eu voltar para o Java, deixa eu só, ele não volta, né? Porque eu escrevi código aqui. Se eu voltar para o Java e fizer isso aqui, ó,
tirar esse ponto e vírgula que é essencial para o desenvolvimento, para o programa. Quando eu tentar executar, ele vai tentar compilar e vai dar um erro de compilação. Ele vai dizer, ó, tá faltando alguma coisa aqui, certo? E sim, programação você tem que respeitar todas as regras, porque se uma das regras for quebrada, o seu código não executa, certo? Então ele está dizendo assim, ó, você precisa ter um ponto e vírgula aqui. Isso é um erro de compilação, certo? Então assim, lá no JavaScript ele só vai dar esse erro quando ele já estiver interpretando. Então é basicamente a diferença. Para nós que estamos em desenvolvimento não faz diferença nenhuma, vai dar erro do mesmo jeito e a gente vai ficar sem saber como resolver. E aí vai ter que procurar como resolver o problema, certo? Mas para a forma mais interna de como isso é resolvido, isso aí você só vai ter preocupação quando estiver programando já em nível mais avançado, ok? Então é isso. O que eu quero que vocês façam é que vocês entrem na página e comecem a modificar aqui para a gente já ter esse primeiro contato com a linguagem, tá? Você só pode modificar o que está dentro das aspas, por enquanto. Então você pode colocar aqui, ó, modifiquei o que está dentro das aspas. Eu não sei se escreve assim. Então eu vou executar aqui, ó. Então ele vai mostrar lá, ó, modifiquei o que está dentro das aspas. Isso por enquanto é o que a gente pode fazer, certo? Então assim, vá modificando, vá brincando aí, vai colocando coisas como chovendo e relampanguejando, pangalejando. Pronto. Aí, ó, quando você jogar lá, ele vai mostrar aqui embaixo, certo? Então a ideia do programa é que a gente, isso aqui é o primeiro exemplo, a ideia do programa é que a gente vá construindo coisas mais dinâmicas e que o programa vá retornando respostas mais inteligentes, tá? Então eu vou ficando por aqui, essa segunda aula, faz essa brincadeira aí para entender esse primeiro contato e na próxima aula a gente começa a falar um pouco sobre as regras do programa, para desenvolver um programa, beleza? Então é isso, até a próxima.